Então, segundo ano, no último volume do PET, do governo de Minas, né, vocês devem ter notado que foi mencionado o tema da Inconfidência Mineira, né, hoje em dia mais chamada de Conjuração Mineira. Quando se trata desse assunto, então, a gente percebe que foi uma revolta que ela se inicia na região de Minas Gerais em relação a impostos que eram cobrados em relação à mineração, né, extração de ouro e diamantes também, mas não tão diretamente. Mas enfim, era uma região que produzia principalmente ouro, né, onde se extraía ouro. Então eu trago aqui algumas contribuições para a gente entender como é que foi esse processo da mineração, como que começou. Então voltar um pouquinho antes, né, dessa situação da própria conjuração mineira. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que vai acontecer nesse processo uma expansão do território. Lembrando lá que os portugueses chegaram mais ao litoral, né? Ocuparam primeiro o litoral na região nordeste, mas um pouco também no sudeste, mas vai acontecer uma expansão. E como que esse território vai se expandir? Primeira coisa, ele vai se expandir com os bandeirantes. Os bandeirantes eles são muito importantes na memória, na história paulista, né? Tanto que eles dão nome a rodovias, praças, então, por exemplo, tem a rodovia Raposo Tavares, Fernão Dias, Anhanguera. Então, o Museu do Bandeirante, né? Então é algo muito forte na cultura paulista. São as pessoas que entraram pelo interior e, de certa forma, começaram o povoamento de São Paulo e depois de Minas Gerais. Então, bandeiras, que era o nome da expedição, né, que saíram de São Paulo, também vão começar o povoamento de Minas Gerais. Essas bandeiras elas tinham três objetivos básicos, né? Então você tinha a bandeira do sertanismo de contrato, que era basicamente para capturar escravos fugidos. Então o cara tinha praticamente, vamos dizer assim, a recompensa, né, por encontrar esses escravos e capturar e trazer de volta para os seus senhores. A bandeira de apresamento, ela estava relacionada com a captura de índios, porque pensa o seguinte, foi muito mais intensa a escravização de africanos aqui no Brasil colonial, mas existiu também a escravização de indígenas, até porque tinha regiões como, por exemplo, o Maranhão, que até por dificuldade de acesso para navios negreiros, o pessoal acabava comprando índios capturados que depois seriam escravizados. Então você tinha esse tipo de bandeira também. Então bandeirantes que entravam nas matas para capturar indígenas. E por último as bandeiras de prospecção, que eram expedições para procurar o ouro. Tinha notícia de que tinha sido encontrada muita prata na região espanhola, então os portugueses ainda não tinham desistido dessa coisa de encontrar bastante ouro aqui nas terras onde hoje é o Brasil. Tá? No meio disso, né, a gente tem que entender que os bandeirantes, apesar deles serem muito homenageados em algumas circunstâncias, não eram exatamente heróis. Os caras destruíram várias aldeias, quilombos, destruíram aldeamento. Daqui a pouco a gente vai ver como é que eram esses aldeamentos. Então essas expedições, se por um lado elas serviram para ocupar o interior do Brasil, elas também envolveram muita violência, principalmente contra indígenas e contra quilombolas. Também tem um pouco da expansão devido aos soldados, né? Você vai ter uma preocupação em construir fortes, tá, no interior do Brasil, até porque você tinha uma presença maior de outros europeus. Então, por exemplo, teve o período da União Ibérica, que é quando Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei, então isso gerou uma preocupação sobre invasões externas. Então, os soldados também vão ocupar partes do interior com as tropas. Os jesuítas. Os jesuítas eram padres católicos que vinham para as Américas principalmente com o objetivo de fazer a catequese indígena. Então é por isso que eles vão construir as missões ou aldeamentos jesuíticos. Nesses aldeamentos, de um modo geral, os indígenas eram alfabetizados, eles eram catequizados, né, introduzidos na fé católica,
e também eram colocados para trabalhar. Tá? Então tinha toda uma preocupação ali no aldeamento também de mudar os costumes dos indígenas, né? Que às vezes eles moravam de forma mais coletiva, os padres jesuítas achavam isso até pecaminoso, então tentava separar as casinhas e tal, para eles tentarem viver no modelo cristão ocidental de papai, mamãe, filho, pronto. Né? Então tinha ali toda uma tentativa de mudar a cultura do indígena, mas também colocava esses indígenas para trabalharem e muitas das vezes o lucro da venda dos produtos ali da missão jesuítica ficava com os padres jesuítas. Então agora aqui a gente vai de mapa, né? Observando como é que foi essa ocupação do território. Então aqui é o século XVI, tá? Então são os primeiros anos da ocupação do território onde hoje é o Brasil. Então ó, aqui os pontinhos onde foram fundadas cidades, certo? Em amarelo a gente tem a área vizinha dessas cidades e aqui nessa cor meio roxo é a região conhecida, né, dos habitantes dessas cidades. Então aqui você tem também a data de fundação da maioria delas. Observe também, ó, são várias cidades com nome de santos, né, porque tem a ver aí com essa influência católica dos portugueses. E outra coisa também, são regiões onde se extraía, por exemplo, o pau-brasil, principalmente aqui mais próximo ao sudeste, e também se praticava o plantio da cana-de-açúcar. No segundo momento, você tem uma expansão dos engenhos de açúcar também, sobretudo aqui na região do Nordeste. E ao norte, ó, olha a novidade, já surgiram as primeiras cidades na região norte. A chegada de portugueses nessas regiões foi muito facilitada pelo rio Amazonas. Então, navegando pelo Amazonas e pelos seus afluentes, certo? Os colonizadores foram ocupando novas terras. Aqui, por fim, no século XVIII, você já tem uma presença, né, em grande parte do território que a gente conhece hoje como Brasil, e inclusive na região da mineração, certo? Aqui ó, já tem fundadas Ouro Preto, Mariana, tá? Cidades ligadas então à atividade mineradora. Isso aqui é uma foto das ruínas de São Miguel Arcanjo, tá? Que era uma das missões jesuíticas que existiram aqui no Brasil e elas se destacam até pela característica arquitetônica, certo? E muitas delas chegaram a ser construídas igrejas e também escolas bastante interessantes, então ainda é possível visitar esses espaços, principalmente no sul do Brasil. Aqui a gente tem uma noção de onde estavam espalhadas essas missões, né, esses aldeamentos jesuíticos. Então, boa parte deles mais próximo ao rio Amazonas eram missões de padres portugueses. Aqui mais ao sul seria principalmente os padres de origem espanhola. E isso vai estar envolvido a um episódio chamado Guerras Guaraníticas, né, que era toda uma questão da disputa sobre esse território aqui no sul, tá? Porque não era muito clara a coisa das fronteiras e esses padres espanhóis entrando no território brasileiro, né? Isso incomodou a coroa. Então Portugal e Espanha fizeram um acordo de forma que a região tinha que ficar com Portugal, mas os padres e indígenas que estavam vivendo aqui tinham que passar para o lado espanhol. Então isso gerou insatisfação. Então você vai ter uma guerra basicamente assim, ó, padres e indígenas contra portugueses e espanhóis. Tá? E esse conflito ele vai durar até 1760. As tropas venceram, né? As tropas europeias venceram e acabaram levando à expulsão dos padres jesuítas do Brasil. E a mineração? Pois bem, então foi encontrado o ouro, né? E essa busca pelo ouro, ela tem a ver com o mercantilismo, que era a prática comercial da época, a prática econômica, né? Em que os países buscavam acumular ouro e prata. Era uma questão de definição da riqueza, né? Hoje, por exemplo, países mais ricos têm reserva em dólar. Naquela época, a riqueza de uma nação estava muito ligada ao acúmulo de ouro e prata.
E aí, com a notícia da descoberta do ouro, os registros falam em cerca de 600 mil portugueses vieram para o Brasil quase de imediato, logo nos primeiros anos, certo? Na esperança de enriquecer com o ouro e mesmo com os diamantes. Mas não era tão simples. Não era fácil lucrar com o ouro. Primeiro, tinha o quinto. É possível até que a expressão quinto dos infernos venha desse imposto, que era pegar um quinto de todo o ouro que deveria ficar com a coroa. Tinha imposto de passagem relacionado à circulação de pessoas, imposto de entrada sobre as mercadorias que entravam na região mineradora, donativos, que era a cobrança para gastos imprevistos. Então, tinha toda uma cobrança de imposto bastante pesada sobre a atividade mineradora. E outra coisa, pobre não ia ter muita chance de enriquecer ali. Por quê? As datas, né, o lote a que cada um ia ter direito para minerar, era de acordo com o número de escravos. Então, para ter um lote completo, o indivíduo tinha que ter no mínimo 12 escravos, certo? Então, o pessoal mais pobre raramente teria alguma chance ali de explorar essa região, certo? Então, imagina, a pessoa, além de gastar muito com mão de obra, né, teria que comprar escravos para trabalhar nessa mineração, ainda pagava bastante imposto. Obviamente, essa região da mineração ela teve seus confrontos, suas pequenas guerras, né? Furto de ouro, furto de diamantes. A cidade de Diamantina chegou a ter as suas estradas de entrada e saída cercadas totalmente para tentar evitar esse contrabando de ouro e diamantes. Tá? Então, de forma geral, 1/3 daquelas minas já era da própria coroa. Ainda tinha os impostos, né? E outro ponto interessante também é que, bom, se é uma região mineradora, beleza, então tem uma multidão que foi atraída para lá para praticar mineração. E a alimentação das pessoas? E o vestimento, o comércio? Aos poucos vai se formando a questão da agropecuária, né, da criação de animais, do comércio, da agricultura. Aos poucos, mas isso não foi de imediato. Então aqui a gente tem uma citação do livro Brasil, uma biografia, que vai falar de momentos aí que houve crise de fome na região. Foi um desastre. Entre 1697, 1698, 1700, 1710 e 1713, sem plantar roçados de mandioca, feijão, abóbora e milho suficientes para o número de pessoas que continuava fluindo às minas, os moradores das minas morriam de fome com as mãos cheias de ouro, cravou uma vez mais Padre Antônio. Para escapar da fome, os mineiros aprenderam ligeiro a engolir qualquer coisa. Cães, gatos, ratos, raízes de paus, insetos, cobras, lagartos. Devoravam inclusive o perigoso bicho de taquara, larva branca, roliça e comprida que se encontra no interior dos bambus. Esse é o livro Brasil, uma biografia. Super recomendo para quem gosta de história, para quem vai se preparar para o Enem. É uma obra bastante interessante. Ela não é uma obra escrita para historiadores, então qualquer pessoa, né, mesmo no ensino médio, consegue ler numa boa. Tem uma parte ilustrada com fotos, com ilustrações de época, então muito importante essa obra. Pois bem, gente. Então, lembrem também que quando chegavam caravanas com alimento, com roupa de outras regiões da colônia, né, esses produtos chegavam muito caro na região das minas. Até pela questão do transporte, os vendedores eles iam só subindo o preço. Então, a gente pode até imaginar que algumas pessoas que trabalhavam com comércio lucraram e enriqueceram mais do que quem trabalhava diretamente com ouro, porque o ouro tinha os impostos, toda aquela coisa. A gente observa aqui que conforme vai chegando a época da Conjuração Mineira, né, que é de 1789, a produção de ouro estava caindo. Aqui esse gráfico acompanha desde 1710. Na cor amarela é Minas Gerais, que foi sempre o maior produtor. Tá? A palavra produção é esquisita, né? Extração, na verdade.
Mas também tinha minas de ouro no Mato Grosso e em Goiás. E nesse período aqui você tem uma baixa na extração do ouro. Portugal acreditava que era tudo problema de contrabando. Então, por isso que Portugal tentou, ameaçou a provocar a derrama, que é uma cobrança forçada, né? Considerando aí que faltava ouro por causa de roubo, contrabando. Mas não é bem isso. As minas de ouro estavam realmente se esgotando. É isso, pessoal. Espero que vocês concluam logo as atividades desse PET 2. Um abraço, até a próxima.